Amém. Graças a Deus. Por favor, eu peço que você abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Nós vamos ler o versículo 27. João 14, verso 27. Se puder acender aqui, por favor, agradeço. João, capítulo 14, versículo 27. É um texto bem conhecido da palavra. E nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre o tema: qual é a nossa paz? Qual é a nossa paz? Então me acompanhe lá na tua Bíblia ou na projeção, por favor, em João capítulo 14, verso 27. E essa palavra diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Novamente, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que está aqui diante de nós. E nós cremos que esta palavra, que não é minha, não é de homens aqui, mas é do Senhor, essa palavra é poderosa para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração, para quebrantar o nosso coração e mudar a nossa história. Nós cremos que a tua palavra é poderosa. Ela sonda até o mais profundo do nosso coração e pode perceber o que está no mais fundo, no mais escondido do nosso ser. Esta é a tua palavra, Senhor. Ela é poderosa para isso. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha a ministrar a cada um de nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala com cada um hoje da forma como aprouver o Senhor, ó Pai. Da forma como o Senhor, como é da tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Nos cobre com o sangue de Jesus nesta hora e nos ajuda a não nos distrairmos, Senhor, com os pensamentos da nossa vida, do que teremos que fazer amanhã, com as distrações da rua, com as distrações do celular. Não permita, Senhor, mas nos ajuda a voltarmos a atenção não para a minha figura, mas para a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E me ajuda, Senhor, porque hoje eu sou tão somente um mensageiro aqui, aquele que irá entregar aquilo que o Senhor quer falar. Então que o Senhor me ajude, eu preciso do Senhor, a minha dependência está completa em Ti, Pai. Me ajude, Senhor, porque eu preciso de Ti, para a Tua glória, e em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Qual é a nossa paz? Qual é a nossa paz? Quero ler rapidamente o texto aqui novamente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, palavras de Jesus. Eu não a dou como o mundo a dá. Qual é a nossa paz? E eu gosto sempre, quando eu vou em várias pregações minhas, eu gosto de pegar alguns significados para a gente entender um pouquinho melhor, né? E se a gente pega lá no dicionário, eu peguei no Michaelis, né? Lá online, mas eu fui lá e peguei significado de paz. Paz. A ausência de conflitos, ou então ausência de guerra, de enfrentamento, de luta, né? A ausência de tudo isso é o significado do dicionário, tá? Para a palavra paz. Ou então tranquilidade, calma, equilíbrio, serenidade, quietude, ausência de agitação. Isso é o significado da palavra paz, né? E a gente pode pensar aqui, até usando a figura do texto, porque Jesus fala aqui que ele dá uma paz e não dá da mesma forma que o mundo dá. Então aqui a gente tem duas formas de paz, vamos colocar desta maneira, segundo as palavras de Jesus. Mas vamos pensar na segunda que ele coloca, né? Não vou-la dou como dá o mundo. Vamos pensar na paz mundana, tá? Por exemplo, entre nações,
né? A paz entre nações. Hoje podemos dizer que boa parte do mundo não está em paz, né? Boa parte do mundo não está em paz. Eu fui dar uma procurada ontem na internet e eu vi notícias que variavam um pouco, assim, cada notícia. Não era um número, não consegui um número exato, assim, mais recente. Mas pelo menos entre 30 e 50 guerras estão acontecendo hoje no mundo. E grande parte delas, inclusive, é na África. Algumas no Oriente Médio também, mas grande parte na África, as guerras civis, né? Temos aí as de maior repercussão, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra de Israel e Hamas, né? No Oriente Médio ali. Temos guerra na Síria, temos guerra no Iêmen, temos guerra em vários países da África, né? Então, boa parte do mundo não está em paz. Por que não dizer que, por exemplo, acho que não deixa de ser, né? O Rio de Janeiro não deixa de ser uma guerra, né? A forma como as coisas acontecem, a vida das pessoas, acaba sendo uma guerra urbana também, né? Então, a gente viu o significado de paz, né? Que é a ausência de conflitos, ausência de confrontos, né? Tranquilidade. Por consequência, então, né? Obviamente, o contrário também é verdadeiro, né? O oposto de paz, então, é guerra, é conflito, é confusão, agitação, né? O contrário de paz, né? E veja que o Senhor Jesus, ele fala, né? Eu comecei pela segunda parte do versículo, mas o Senhor Jesus, ele inicia falando aqui: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Certo? Estão me acompanhando? O Senhor Jesus, ele fala que dá a paz dele, né? Ele fala aqui para os discípulos dele: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas abre comigo lá em Mateus, por favor. Mateus capítulo 10, verso 31. Mateus 10, verso 31. Não, perdão, é 34, eu anotei errado, mas é o 34. Mateus 10, 34. O texto fala o seguinte, ó, 34, né, 3 versículos para frente. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Não, projeta o 34, Gá, por favor. Esse é o 31. Isso, obrigado. Ali na versão projetada: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aí você pode me perguntar: pastor, mas você acabou de ler ali em João 14 que Jesus estava dando a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. E como lá em Mateus 10 está escrito: não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. Pastor do céu, a palavra está se contradizendo, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Não, a palavra não se contradiz. Fiquem tranquilos. Pode aparentar, mas não é uma contradição, tá? Jesus estava dizendo aqui em Mateus 10, quando ele fala: não vim trazer paz, mas espada, ou seja, guerra, intrigas, era o seguinte: a missão de Jesus foi proclamar o reino de Deus, o reino dos céus, proclamar o arrependimento, porque o reino dos céus estava próximo, ou seja, proclamar o evangelho acerca dele mesmo, de que ele era a única esperança para a humanidade, certo? Estão comigo? Muito bem, essa era a missão de Jesus. Quando se prega o evangelho e o propósito é cumprido na pregação da palavra, que o Espírito Santo ministra e convence do pecado, da justiça e do juízo, automaticamente acontece uma separação entre ímpios e justos. Ou, como o Senhor falou em parábolas, né, entre o joio e o trigo. Certo? Ele falou que o joio seria separado do trigo. As ervas daninhas, como é o joio, seria separado daqueles que dariam frutos. Certo? Os escolhidos do Senhor. E nessa separação decorrente da pregação do evangelho, surge uma contenda entre o bem e o mal, entre justos e ímpios. Por exemplo, como diz na própria palavra, entre os fariseus e entre aqueles que criam em Jesus. Havia uma tensão entre eles, havia uma agitação, uma falta de tranquilidade entre eles.
Tanto é que quando os judeus chegam lá para prender Jesus no Getsêmani, o que o nosso amigo Pedrão faz? Ele vai lá conversar com os caras, vai lá, ele saca a espada e corta a orelha de um lá, do primeiro que ele alcança. Então, havia uma tensão, de certa maneira, havia uma guerra, podemos dizer assim, não havia paz entre aqueles que criam em Jesus e entre aqueles que não criam. Vocês estão comigo? É isso que Jesus estava dizendo aqui, quando ele fala que não veio trazer paz, mas espada. Que a pregação do Evangelho faria essa separação entre ímpios e justos. Isso por si só geraria uma tensão entre os crentes na palavra e os ímpios. E eu entendo nesse texto, voltando ali para João 14, que nós lemos ali, o nosso texto base, né? João capítulo 14, 27. Eu entendo que, apesar da palavra paz, segundo o dicionário, né, ela significa ausência de conflitos, ausência de guerras, né? Tranquilidade, né? Uma não agitação, né? Esse é o significado de paz. Mas apesar disso, eu entendo aqui, até por conta do texto de Mateus, que a paz de Jesus, ela não significa necessariamente a ausência de conflitos. A paz de Jesus não quer dizer que não... Pode ver, o mundo está em guerra. A paz de Jesus, por mais que muitas pessoas a tenham, não quer dizer que não vai haver discussões, intrigas e guerras, como está havendo. Apesar de muitos terem essa paz de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Se a paz mundana, vamos pensar nas nações, né? Se paz quer dizer quando não se está em guerra, a paz mundana então é diferente da paz de Jesus, que a paz de Jesus não é necessariamente que não se existam conflitos. Estão me acompanhando? Amém ou misericórdia? Amém, em nome de Jesus. Tem uma pequena ilustração que eu quero ler para vocês que diz o seguinte, que para a gente entender melhor. Que certa vez um rei encomendou a 2 pintores famosos um quadro para cada um deles, cuja temática da pintura fosse a paz, certo? E além de ele garantir para os pintores que ele iria comprar os 2 quadros, independente de qualquer coisa, mas o rei falou que daria um valor extra para aquele que melhor retratasse a paz. Né? E aí estipularam um prazo e no tempo marcado eles trouxeram cada um as suas pinturas para o rei avaliar. E o primeiro pintor, ele fez ali o seu trabalho e ele retratava um lago sereno, com umas montanhas em volta, um pôr do sol, as nuvenzinhas, né? E todo mundo que olhava aquele quadro achava que era um retrato perfeito da paz, as gaivotas lá voando, né? Aquela coisa gostosa de se olhar, né? Aquela coisa agradável de se olhar, né? Mas o outro quadro, ele também tinha montanhas, assim como o primeiro. Só que eram umas montanhas íngremes, umas montanhas que não tinham árvores, não tinham vegetação. O céu ele estava com aspecto ameaçador, estava derramando chuvas, estava com relâmpagos. E na encosta da montanha, onde havia ali a montanha, tinha uma cachoeira espumante. E não parecia nada pacífica aquela cachoeira. Só que o rei, ele era um homem experimentado nas artes. Ele era alguém que conhecia as artes. E ele continuou olhando aquele segundo quadro com calma, lentamente, até que do lado daquela cachoeira grande, violenta, o que ele observou? Ele viu ali um pequenininho, uma fenda de uma das rochas, ele viu um ninho de passarinho. E ele viu que naquele ninho estava ali a mamãe pássaro e o seu filhotinho em segurança. E o rei então, ele escolhe a segunda pintura como a que melhor retratava a paz. Mas aí quando iam perguntar para ele, não, mas espera aí, olha a primeira, tudo calminho, tudo tranquilo, olha o lago lá, sem nem vento, paradinho, pôr do sol. E aí ele respondeu o seguinte: eu escolhi o segundo porque paz não significa estar num lugar onde não há barulho ou problemas. Paz é um estado de espírito.
É a capacidade de estar no meio disso tudo e ainda manter a calma no coração. Ficou mais claro, talvez, né? O que Jesus fala na Escritura através desse exemplo, né? Por isso que ele falava por parábolas. Era por isso. Paz é um estado interior, um estado de espírito. Essa é a palavra correta. Estado de espírito. E eu peço que você abra lá, por favor, comigo em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Um trecho bem conhecido da palavra, que diz aqui o seguinte. Gálatas 5, a partir do verso... Vamos ler o verso 17 ali para começar. Gálatas 5:17 diz o seguinte: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Carne e espírito são como água e óleo. De certa maneira, nos seus princípios, não se misturam. Tanto é que aqui ele retrata as obras da carne e o fruto do espírito. São coisas diferentes, são coisas opostas. E se a gente lê ali em Gálatas 5, no versículo 22, antes ele retrata as obras da carne, né? E depois ali no versículo 22 de Gálatas 5 ele fala o seguinte, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, qual que é o outro? Paz. Amor, alegria, paz. Paz. É a terceira ali mencionado, sendo uma manifestação do fruto do Espírito. Paz. Paz é um fruto do Espírito. E você não precisa abrir, mas Paulo ele vai... Eu peço desculpa, eu estou com um pouquinho de pigarro, mas a gente vai conseguir entregar a mensagem com a graça de Deus. Quando a gente lê Paulo falando em Romanos 8:6, essa palavra fala o seguinte, ó: porque o pendor da carne, ou seja, a inclinação, a tendência da carne, das ações da carne, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. A inclinação da carne, a tendência da carne é agir de tal forma que se chegue à morte. E a tendência de agir pelo espírito é se alcançar vida e paz. Estão me acompanhando? Amém. Esse barulho não vai atrapalhar a gente não, em nome de Jesus. E veja que essa oposição é muito clara ao longo da palavra. Você não precisa abrir, eu vou mencionar aqui rapidamente, mas o salmista diz lá, em Salmo 119, 165, ele vai falar o seguinte, ó: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande o quê? Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Para quem ama a lei do Senhor, para quem ama a palavra do Senhor, para quem ama obedecer ao Senhor, para estes não há tropeço. Porém, Isaías vai dizer, lá no capítulo 57, verso 21, ele vai dizer o seguinte: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para quem ama a palavra, para quem ama obedecer a Deus, este não será confundido, este alcança a paz. Mas para os perversos, diz o meu Deus, não existe paz. Não existe esse estado de espírito. Para aquele que é perverso, para aquele que é ímpio. Porque ele não está andando em espírito. A paz é um estado de espírito. E do Espírito de Deus, vem do Espírito de Deus. Então, como caminhar conforme o mundo, como andar segundo a própria vontade da sua própria carne e alcançar a paz? Não dá. Não sejamos ingênuos, não dá. Não dá. E no fim das contas, irmãos, a verdade é o seguinte: não existe uma paz que seja mundana ou carnal. Não existe. Até pode, ok, se falar, aí já parte para um outro âmbito aí de geopolítica e tal, mas não é o nosso foco aqui agora. Mas pode-se falar em paz entre as nações, ok, tudo bem. Mas no fim das contas, não existe uma paz que seja verdadeira
que seja mundana ou carnal. Não existe. Porque a paz é o quê? Um fruto do Espírito, não é uma obra da carne. É um fruto do Espírito. É algo espiritual. É por isso que Jesus concede a paz de uma maneira diferente do mundo. Porque é algo espiritual. A paz que vem de Jesus é algo espiritual. A paz de Jesus, ela acontece pela fé. Ela acontece pela fé. Ela é espiritual, ela não é algo que nós podemos apalpar com as nossas mãos. Ela não é algo que nós podemos abrir uma caixinha e olhar com os nossos olhos. Não. Não é essa paz de Jesus, a paz espiritual, o fruto do Espírito. Ela é algo interior, que acontece no coração, porque Jesus dá essa paz de forma diferente do que o mundo dá. Estão me acompanhando? Você não precisa abrir também, mas eu quero apenas citar rapidamente algumas referências aqui. Lá em Lucas capítulo 7, verso 50, daquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Falamos disso aqui há poucas semanas, né? O Senhor Jesus, ele encerra a conversa com ela dizendo o quê? A tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Foi o quê? Vamos. Às vezes tem coisas que são óbvias, mas eu tenho dito que o óbvio às vezes precisa ser dito. Tá? Ele está falando aqui que foi ela comprar um perfume caro que salvou ela. Ele está falando aqui que foi o fato de ela ir em público fazer algo para ele que salvou. Não, ele falou o quê? A tua fé te salvou. Vá em paz. A tua fé. E a fé, quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, nem precisava abrir, mas eu vou abrir aqui só para a memória não deixar na mão. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela não se vê com os olhos humanos. A fé, ela se enxerga com os olhos espirituais. É por isso que olhar com os olhos carnais, os olhos mundanos, os olhos fora da contemplação de Jesus, nós não vamos enxergar a paz verdadeira. Porque ela é pela fé. Ela é pela fé. Não tem como. Lembra que eu falei do água e óleo? Não tem como misturar uma coisa com outra. Não tem. E ainda Paulo vai falar lá em Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 4, versículo 7, um texto bem conhecido também, que eu sempre falo dele aqui. E a paz de Deus. Paz de quem? Do mundo? Do mundo? De Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela o quê? Excede todo o entendimento, toda a nossa compreensão. Ela é que guarda a nossa mente e o nosso coração. A paz que vem do alto. Mas o problema é buscar uma paz plena, é buscar uma paz completa, uma paz que satisfaça o nosso ser por completo, em lugares onde ela não pode ser encontrada. Como é que eu vou procurar por algo que eu sei que ali eu não vou encontrar? Como é que eu vou buscar uma paz espiritual, um estado de espírito que eu só encontro em Jesus, em outros lugares? Me desculpem a palavra, eu peço que você preste atenção nisso. Não tem como procurar uma coisa onde eu sei que eu não vou achar. E me perdoem a palavra, chega a ser patético quando a gente faz isso. Me perdoem o termo, mas é patético. É um absurdo por si só procurar por algo que eu sei que eu não vou encontrar ali. Só tem uma paz que ultrapassa toda a nossa compreensão, que excede todo o nosso entendimento. E é aquela que vem de Deus. É aquela que é espiritual, que é contemplada pela fé. Porque é ela que guarda o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo.
E é dessa forma que Jesus concede para nós essa paz. Só que o mundo, né, lembra que Jesus falou lá em João 14, a gente leu, não vos dou como o mundo a dá. São formas diferentes, são coisas diferentes, certo? Certo ou errado? São coisas diferentes, a paz que Jesus dá e a paz que o mundo oferece, mas não consegue dar de fato. E o mundo nos oferece essa paz de outras maneiras. Eu já estou partindo para o encerramento aqui da minha fala, mas o mundo ele nos oferece paz de outras maneiras. Ele nos oferece através do dinheiro, através dos bens, e não é errado nós buscarmos uma vida de tal forma, formarmos um patrimônio, termos as nossas coisas, não é errado. O errado é o nosso coração estar naquilo. Nosso coração está na minha conta, na conta bancária, no quantos imóveis, quantos carros eu tenho. O problema é esse, o coração está naquilo. E o mundo oferece paz muitas vezes através disso, através de patrimônio, através de bens, de dinheiro. O mundo muitas vezes oferece que nós vamos alcançar paz, e presta atenção nisso, por favor, presta atenção nisso. O mundo oferece paz para nós, muitas vezes através de relacionamentos. Através de relacionamentos, através de pessoas. E somos todos já, não todos adultos, mas já temos uma idade aqui. Muitas vezes o mundo nos oferece paz através de sexo, através de relacionamentos. E o problema não é desenvolver um relacionamento com alguém. O problema não é estar com alguém debaixo da vontade de Deus. Foi Deus quem criou o casamento, a família. E Ele viu que era bom. Não foi o diabo. O diabo não cria nada. Foi Deus quem criou. Mas muitas vezes o mundo ele nos oferece a paz nestas coisas. A paz plena. E não é ali que nós vamos encontrar. Estamos procurando algo que nos satisfaça completamente, um lugar onde, no fundo, a gente sabe que não vai encontrar. Muitas vezes a gente recebe ofertas de paz do mundo através de viagens, através de sucesso profissional, através de redes sociais. Hoje é uma coisa muito, muito, muito difícil, né? Tem gente que coloca que só tem paz se atingir 1000 curtidas. Cada foto, em cada frase que coloca na internet. Não é aí que vai encontrar paz. Por isso que eu falei que, novamente, eu usei aquele termo, me desculpem, mas é patético nós procurarmos paz em um local que nós não vamos encontrar, e nós sabemos disso. Muitas vezes o mundo nos oferece paz através de vícios. E o Senhor, eu creio que todos nós já tivemos o seu próprio processo, a sua própria história, né, de encontro com Deus, de libertação. Se não teremos, vamos ter em nome de Jesus, aqueles que ainda não passaram. Mas muitas vezes o mundo oferece paz através de coisas, de vícios, de tantas situações. E a gente tem um pensamento de, quando a gente está percorrendo alguns desses caminhos, procurando aquela paz, né, aquela satisfação plena, a gente tem um pensamento de aquela coisa da novidade, né? Descobrir coisas novas. Quando a gente procura paz em outras coisas, né? Descobrir coisas novas, sensações novas, percepções novas. Só que deixa eu te falar uma coisa. Teve gente que já fez isso antes e viu que não leva a nada. E eu vou te dizer, isso está na palavra. Isso está na palavra. Abre lá comigo, por favor, em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, logo depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Vamos ler alguns versículos ali, mas vamos iniciar no capítulo 1 mesmo, de Eclesiastes, versículos 16 ao 18. Antes do 16 e 18, vamos ler o 10 ali comigo, Eclesiastes 1, versículo 10. Salomão, sábio, né, vai falar o seguinte:
há alguma coisa que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Nunca você vai passar, nós, vamos colocar todos nós vamos passar por algo que outra pessoa não tenha passado já antes. E nesse sentido que nós estamos falando, se alguém já procurou paz em coisas onde não se encontra, já teve alguém antes que fez isso e viu que não deu certo. E aí pula comigo para o versículo 16, por favor, de Eclesiastes 1. Salomão diz o seguinte: disse comigo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Ele foi o homem mais sábio que houve em todos os tempos, não houve antes e nem depois. Palavras do Senhor. E aí o versículo 17 ele diz: eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é tolice, e vim a saber que isto também é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Tem gente que procura a paz na formação, nos estudos, e por favor, nós temos que estudar, tem que estudar mesmo, tá certo. Mas tem gente que alcança a paz só quando eu terminar a faculdade, aí eu vou, quando eu fizer o meu mestrado, o meu doutorado, aí eu vou, aí sim eu vou estar completo. Não vai, desculpa, mas não vai. Não vai. O sábio falou, ele buscou a sabedoria em todas as coisas e viu que tudo é correr atrás do vento. Já teve alguém antes que viu que não adianta. Eclesiastes 2, a partir do versículo 3, Salomão fala o seguinte, ele volta os seus olhos para buscar a paz em outro aspecto. A partir do versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Ele falou, vou me entregar ao vinho, agora eu vou beber. Foi isso que ele falou. Agora eu vou beber para ver se eu encontro a paz completa. E aí ele segue falando, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras. Ele enriqueceu, ele formou patrimônio, ele buscou entretenimento. E aí o versículo encerra aqui, versículo 8, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele se entregou à imoralidade. Foi isso que ele fez, para tentar achar a paz. E versículo 10 ainda, tudo quanto desejaram os meus olhos eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, com todos os meus cansaços, e isso era a minha recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Ele se entregou ao vinho, começou a beber. Ele se entregou às mulheres, à imoralidade. Ele se empenhou em formar patrimônios, em construir imóveis. Mas o que ele diz no final do versículo 11? Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Não valia nada. Colocar o coração naquilo não valia nada. Eu acho que já ficou claro que a paz de Jesus, eu espero que assim tenha ficado, que a paz de Jesus, ela é diferente da paz mundana, se é que existe alguma paz mundana, né?
não tem como nós acharmos paz plena, paz perfeita, paz completa em locais, em situações onde ela não pode ser encontrada. É tolice. Tolice fazer isso. Antes de encerrar a minha fala com uma oração, eu quero pedir para colocar lá para mim, Gabriel, por favor. Coloca aquela música para mim. Eu separei uma canção ali para nós ouvirmos, e eu peço que você aquete um pouquinho o teu espírito e preste atenção nessa letra, por favor. Ao sentir o mundo a meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Eu posso ver que você não é feliz. E vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus paz real você vai encontrar. O seu amor
venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Pode deixá-la tocando baixinho, por favor. No começo eu falei que o título desta reflexão é: qual é a nossa paz? Qual é a nossa paz? A paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que Jesus nos presenteia, ou a gente tem se iludido achando que tem paz em objetos, em conta bancária, em patrimônio. Às vezes a gente acha que tem paz ao estabelecer relacionamentos fora da vontade de Deus, através de vícios, através de tantas coisas. Mas a palavra está nos dizendo que ali não dá para encontrar paz plena. Nesses lugares não existe paz plena. A paz perfeita, pode deixar tocando, pode voltar do começo. A paz perfeita é só Jesus que pode dar. É só Jesus que pode dar. Não tem outra maneira. E eu quero encerrar com uma oração. Eu não vou pedir para ninguém se manifestar de alguma maneira, não, nem vir aqui, nem nada disso, mas quem faz o trabalho que precisa ser feito é o Espírito Santo. Pode deixar tocando, por favor. E se você no teu coração aí, você entendeu que você tem buscado paz em tantas outras coisas que não seja em Jesus, eu peço que você coloque a tua vida diante de Deus agora. Peça para Deus falar com você, trabalhar no teu coração, e peça para você experimentar a paz perfeita, a paz completa, uma paz plena que não é passageira e que também não implica em ausência de dificuldades, mas implica em que mesmo durante as dificuldades existe tranquilidade, porque não é uma paz conforme o mundo dá, é uma paz que Jesus dá. Então, se essa palavra falou com você, se coloca diante de Deus aí no teu coração, aí onde você está no teu lugar, que eu quero orar agora pela tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a paz verdadeira, a paz real, a paz completa, ela pode ser encontrada. Existe uma esperança, Senhor, de nós alcançarmos esta paz, mas ela não está em bens materiais, ela não está em prazeres mundanos, ela não está em substâncias, ela não está em relacionamentos aqui pessoais, mas ela está no relacionamento com o Senhor Jesus. Essa paz completa, ela só pode ser desfrutada quando existe um relacionamento com Jesus, porque Ele dá a paz para nós de uma forma diferente do mundo, de uma forma diferente. E nós queremos apresentar nossa vida aqui diante do Senhor, eu e os meus irmãos, aquele que está aqui se colocando diante do Senhor no seu coração. O Senhor sabe que tem buscado paz em outros locais, em outras coisas. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, fale, ministre e convença, Senhor, de que a verdadeira paz não pode ser encontrada nessas coisas, mas ela só pode ser encontrada em Jesus. Porque a paz que vem de Jesus, a paz de Deus, ela excede todo o nosso pensamento.
toda a nossa compreensão, a nossa mente que é tão pequena, é tão limitada. A paz do Senhor, ela excede muito em tudo isso. E ela pode nos fazer permanecer tranquilos, permanecer confiantes, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às lutas. Que o Senhor faça com que aquele hoje que ainda não encontrou essa paz, possa encontrá-la, Senhor, para a tua própria glória, Deus. Muda este caminho, muda esta rota, em nome de Jesus. E conserva aquele que tem desfrutado da tua paz, conserva no teu caminho, Senhor, para a tua própria glória. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. 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 Graças a Deus. Glória a Deus.